Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e hoje no nosso terceiro e último vídeo sobre luto em tempo de pandemia, eu gostaria de novamente usar aqui este maravilhoso livro de Ebenezer Bittencourt e aprender com os lutos de Davi algumas lições preciosas para você que passa pela experiência do luto. A Bíblia é um livro que fala sobre todas as coisas que são importantes para a experiência humana, então ela não poderia também deixar de falar sobre o luto. E quando nós olhamos para a vida de Davi e pelos lutos pelos quais ele passou, nós podemos aprender preciosas lições, tanto para aqueles que estão passando pelo luto, como para aqueles que estão em volta de alguém que passa pelo luto. E aqui neste vídeo eu gostaria de pensar em algumas questões, em alguns pontos, olhando ali para os três lutos pelos quais Davi passa. Né? Você lembra? Davi passa pelo luto quando da morte de Saul e de Jonatas, o seu grande amigo, o luto pela morte do seu filho ainda bebê, que ele teve com Batseba, que morreu ainda bebê, e o luto pela morte do seu filho Absalão. Então é interessante que, olhando para esses três lutos, nós vemos ali algumas questões que são importantes para quem está passando pelo processo do luto e também para aqueles que estão próximo a quem está passando por esse processo. E a primeira lição aqui que eu compartilho é esta: é correto chorar e sentir angústia no vale da sombra da morte. Você lembra que Davi, ali no Salmos 23, verso 4, ele vai falar: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma grande verdade, que o Senhor Jesus é o nosso pastor e ele está conosco mesmo no vale de sombra da morte. Agora, o fato de Deus estar presente, isto não modifica o fato de que o vale é de sombra e é muito difícil atravessar este vale. E aqui vem a permissão e a bênção de poder chorar. E é interessante que vem aí alguns crentes espirituais, muitas vezes, falando algumas coisas equivocadas, e vão dizer ali que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é verdade, está lá em Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força, e esta verdade vai ser importante num outro momento do processo do luto, mas nas fases iniciais. O luto é uma experiência que traz choro e tristeza, e não é errado expressar o nosso sentimento através do choro, até porque a Bíblia também vai falar, não é? Se alegrai com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. Então o próprio Davi, ele chora intensamente e lamenta profundamente essas perdas que ele teve. E veja que Davi declarou expressamente que sentia uma angústia profunda na alma. Isto aqui, na verdade, ele está falando de depressão, não é? Que algumas pessoas, no seu processo de luto, também beiram a este processo de depressão e que, obviamente, precisam reagir de uma forma positiva, conforme falamos no vídeo anterior, sobre esta questão, então, que o enlutado precisa estar atuando. A segunda dica aqui é correto preservar a memória do falecido para as próximas gerações. É muito interessante essa lição que aprendemos aqui com Davi, quando ele passa pelo luto de Saul. Saul, você lembra que foi um grande inimigo de Davi. Saul tentou matar Davi diversas vezes dentro do próprio palácio. Saul perseguiu muito Davi nos desertos de Israel. Davi ele tinha então todos os motivos para falar mal e exaltar os defeitos de Saul, que foi o seu inimigo, mas ele fez o contrário.
ele escreve um hino exaltando as virtudes de Davi. Qual é a grande lição que nós aprendemos aqui, não é? É que em nossas reuniões de família e conversas com amigos, o correto é concentrarmos nossas conversas nas qualidades da pessoa que partiu e como ela abençoou as nossas vidas. Então, os defeitos, eles podem e devem ser evitados, minimizados, esquecidos e até mesmo não mencionados. Uma terceira coisa que aprendemos aqui com Davi, que é correto falar em voz alta, reconhecendo o amor ao falecido. Aqui é interessante, né? Não estamos aqui ensinando e orientando a falar com os mortos. A Bíblia é muito clara quando ela nos proíbe falar com os mortos, não temos esse poder. Você se lembra que quando Davi está passando o luto do seu amigo Jonatas, ele menciona, ele como que fala com Jonatas e também com Absalão, né? Quando ele perde o seu filho, ele fala ali, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. É claro que ali Davi não está falando com o morto, mas ele está expressando em voz audível o nome do falecido, expressando a saudade e o amor que ele tinha, tanto por Jonatas como por Absalão. E aqui não é errado quando o enlutado ele menciona em voz audível ou até mesmo faz uma declaração ao falecido. Não significa que ela esteja falando com um morto, mas significa que ela está expressando a sua saudade, o seu amor pelo falecido, de forma que aquele que está próximo ao enlutado não deve recriminá-lo quando ele expressa a sua saudade desta forma. A quarta dica aqui diz: é correto e necessário compreender as intenções das outras pessoas e facilitar para elas as suas tentativas de comunicação conosco. É conosco que estamos passando pelo luto. Aqui é interessante essa dica, que ela é direcionada para o enlutado também, é que muitas vezes as pessoas que estão ao redor do enlutado, que estão ali apoiando, muitas vezes na intenção de ajudar ou de falar alguma coisa benéfica, elas acabam se atrapalhando e falando o que não deve. É interessante que o Ebenezer aqui ele conta dois casos. Ele conta um caso dele, quando ele estava passando pelo luto do seu sogro. Chega um amigo e começa a puxar um assunto sobre política, sobre economia. Então, um assunto extremamente inadequado para aquele momento, mas ali talvez foi uma forma de que aquela pessoa viu para ajudá-lo naquele tempo de luto, naquele momento do luto, mas de uma maneira inconveniente. Um outro caso que ele cita aqui é quando durante o funeral, onde uma mulher tinha perdido seu marido, chega um amigo daquele casal e dá os parabéns para a viúva. E aí no mesmo momento ele percebe a gafe que deu e conserta ali. Mas o que significa isso? Significa que muitas vezes as pessoas, na intenção de ajudar o enlutado, acaba agindo ou falando de uma forma inconveniente. E aqui, para o enlutado, a palavra é: tenha paciência com essas pessoas e entenda que elas querem ajudá-la, mas de uma forma, às vezes, atrapalhada. Então, a lição importante é: os enlutados não perdem a lucidez mental nem a capacidade de análise do seu ambiente. Na verdade, enlutados até podem ajudar os amigos que estão confusos. Então, aqui mais uma dica interessante. E a nossa quinta dica é correto aceitar a morte e retornar às responsabilidades normais. Então, aqui no vídeo anterior, quando nós comentamos das 4 fases do luto, nós falamos ali que na fase final, na 4ª fase, é quando o enlutado está então absorvendo todo aquele processo de perda e já recompondo a sua vida,
voltando às suas rotinas normais, ao seu trabalho, e então reconhecendo que a morte ela faz parte da experiência humana. Então o Dr. Glenn Davidson ele fala que o luto termina quando a pessoa retorna às suas responsabilidades normais. Para isso é preciso chegar ao ponto de aceitar a morte como uma realidade humana. É interessante que Davi, quando passa pelo luto do seu filho bebê, ele fala assim: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, reconhecendo o fato da morte, mas também se lembrando que há uma eternidade e que um dia Davi se encontraria com o seu filho. Então, nós também devemos ter essa lembrança que um dia nós encontraremos os nossos amados. E é muito interessante aqui uma mensagem que alguém escreveu para alguém enlutado, e ele diz o seguinte: disse o jardineiro irritado: quem arrancou esta rosa? Respondeu o dono do jardim: fui eu. E o jardineiro se calou. Então aqui o entendimento e a aceitação que Deus ele tem o controle e o domínio sobre as nossas vidas, e é Ele quem faz findar a nossa vida. E um último conselho, que é importante retornar ao trabalho e à rotina. É muito interessante que quando Davi passa pelo luto do seu filho bebê, ele logo volta à sua rotina normal, mas quando ele passa pelo luto do seu filho Absalão, obviamente um filho que já era adulto, que já tinha tido um relacionamento com ele, por isso cada luto é diferente, mas quando ele passa pelo luto por Absalão, ele tem uma dificuldade de retornar à sua rotina. E essa dificuldade foi tão grave que o seu general, o Joabe, ele vai alertá-lo porque os seus soldados já estão meio revoltados com a sua postura, porque Absalão tinha sido morto, e vamos lembrar que Absalão tinha sido inimigo do próprio pai de Davi, e Joabe falou: olha, o povo já está meio revoltado com a tua postura, porque eles estão pensando que se fossem eles que tivessem morrido e Absalão tivesse sido poupado, então você estaria alegre. Então aqui é muito importante que muitas vezes o enlutado ele não finaliza o seu processo de luto de uma forma saudável e deixa a depressão tomar conta da sua vida e não volta à sua rotina. E quem sofre com isso? Aqueles entes queridos que estão vivos, que estão presentes e que começam a sentir também de forma negativa aquele processo não finalizado. E aqui eu falei no último vídeo que é importante que o enlutado então finalize esse processo de uma forma saudável e retorne à sua rotina com os seus entes queridos para que esse processo seja finalizado por todos. Isto é algo importante e que nós devemos analisar neste processo de luto. Palavra de consolo que eu gostaria de deixar neste último vídeo se encontra ali em 1 Coríntios 15, 54, que fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aqui a grande promessa na palavra de Deus é que um dia a morte não mais será uma realidade na nossa existência. Um dia os nossos corpos serão transformados. Um dia nós encontraremos os nossos amados que se foram. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E nesta nova vida não haverá morte, choro, dor, saudade, luto. Então você que hoje passa por este luto, permita que Deus te console com a sua palavra e que você pode ter esta grande certeza que um dia o Senhor extinguirá para sempre esta experiência dolorosa na nossa vida. Então, um forte abraço,
Deus te abençoe e até o próximo devocional.